Se a gente pensar numa planta química ou numa refinaria, qual é o momento de maior perigo? A gente tende a pensar que é na operação normal, com tudo funcionando a todo vapor, certo? Mas a verdade, como vamos ver agora, é outra. E é bem surpreendente. Pois é, os números mostram uma coisa impressionante. Um estudo de 2010 da indústria de refino revelou que 50%, isso mesmo, metade de todos os incidentes de segurança de processo, acontece justamente nos períodos de partida e parada das unidades. Metade dos acidentes graves acontece num pedacinho mínimo do tempo total de funcionamento. Mas por que essa diferença é tão grande, né? Vamos pensar assim. A operação normal é tipo um rio tranquilo. O processo é estável, é previsível, tá tudo sob controle. Agora, partidas e paradas, aí a coisa muda. É como uma enchente. São momentos muito dinâmicos, cheios de procedimentos que não são do dia a dia e que acabam criando cenários totalmente inesperados, testando os limites tanto dos equipamentos quanto das equipes. Para a gente entender como esse risco se manifesta na vida real, vamos dar uma olhada no primeiro de 3 acidentes que foram investigados pelo Conselho de Segurança Química dos Estados Unidos. E este caso envolve um equipamento que à primeira vista parece simples, um tanque de coleta, mas que teve consequências trágicas. Aconteceu em 13 de março de 2001, na fábrica da BP Amoco, em Augusta, na Geórgia. Nesse dia, a tampa de um vaso de processo simplesmente explodiu, liberando plástico super quente e, infelizmente, matando 3 trabalhadores no local. E o que causou essa catástrofe? Foi uma verdadeira cascata de falhas. Tudo começou numa tentativa de partida da unidade que deu errado. Problemas mecânicos forçaram o desvio de uma quantidade enorme, muito acima do normal, de plástico derretido para esse tanque de coleta. Lá dentro, esse material começou a se decompor, gerando gases que fizeram o plástico espumar, subir pela tubulação e endurecer, bloqueando completamente a ventilação. E a pressão lá dentro? Sem ter por onde sair, foi só subindo, subindo, até que o equipamento não aguentou. O resultado, como se pode imaginar, foi devastador. E o mais irônico e trágico disso tudo é que o tanque, que deveria ser um item de segurança, acabou virando o epicentro do desastre. A investigação concluiu que as análises de risco para esse cenário específico simplesmente não tinham sido feitas direito. Uma falha que se provou fatal. Vamos agora para o nosso segundo caso. Ele mostra um outro tipo de perigo, um perigo mais sutil. O que acontece quando um equipamento parece estar desligado e seguro, mas, na verdade, não está? O caso é da First Chemical Corporation, em Pascagoula, no Mississippi. Lá, uma explosão deixou 3 trabalhadores feridos. E o mais estranho é que isso aconteceu numa coluna de destilação que estava parada, desligada há 5 semanas. Supostamente estava só em modo de espera. A grande pergunta é, o que aconteceu nessas 5 semanas? Bom, acontece que cerca de 4.500 litros de um produto químico, o MNT, foram deixados dentro da torre. E aí vem o ponto crucial. As válvulas manuais de vapor que deveriam estar fechadas estavam, na verdade, com um pequeno vazamento. E esse vapor foi aquecendo o MNT lentamente. Esse calor lento, contínuo, sem que ninguém percebesse, foi cozinhando o produto e iniciou uma reação de decomposição que saiu totalmente de controle, terminando na explosão. Nosso terceiro e último caso foca nos riscos que aparecem com a tecnologia nova, especialmente quando o treinamento e a supervisão não andam no mesmo ritmo da mudança. Em 28 de agosto de 2008, uma explosão violentíssima na planta da Bayer Crop Science, na Virgínia Ocidental, matou 2 trabalhadores. A tragédia aconteceu justamente na hora de reiniciar a unidade, depois de uma parada longa para modernizar todo o sistema de controle. O que a investigação descobriu foi uma série de falhas graves de preparação. Primeiro, as revisões de segurança, que são padrão, simplesmente não foram feitas para o sistema novo. O equipamento novo não foi nem testado direito antes de ligar tudo de novo. E, talvez o mais grave, os operadores não receberam treinamento adequado para operar a unidade com aquele sistema totalmente diferente. E o resultado disso no mundo real é o que a gente vê. Tentar reiniciar uma unidade tão complexa, com um sistema de controle que não foi testado e com uma equipe que não foi preparada, não é só arriscado, é praticamente uma receita pronta para o desastre. Então, esses 3 acidentes, cada um com sua particularidade, trazem lições muito importantes. Agora, vamos sair um pouco da análise dos problemas e vamos focar nas soluções, tentando juntar tudo o que foi aprendido com essas tragédias. A grande pergunta, então, é como é que a gente evita que desastres como esses se repitam? E a resposta, como vamos ver, está em ter sistemas e procedimentos muito bem amarrados, muito robustos. Basicamente, a gente pode destacar 3 pilares essenciais. Primeiro,
Ter procedimentos operacionais bem detalhados por escrito para cada etapa. Isso teria ajudado muito a equipe da BPA Moco naquela partida tão complicada. Segundo, fazer revisões de segurança completas antes de qualquer reinicialização, para pegar justamente os riscos que passaram batido nos 3 casos que a gente viu. E terceiro, ter programas rigorosos de bloqueio e etiquetagem, para garantir que o equipamento está de fato seguro e isolado, para impedir que uma válvula vazando, como lá na First Chemical, criasse uma bomba relógio sem ninguém ver. E tem uma recomendação que é super específica e importante, que diz o seguinte: não confie em uma única válvula de bloqueio. Use um bloqueio duplo e sangria, insira um flange cego ou desconecte fisicamente o equipamento. Essa lição veio direto do caso da First Chemical. A moral da história é: uma única válvula não é segurança suficiente para conter um processo perigoso. É preciso ter redundância, ou seja, mais de uma barreira de proteção. Sabe, muitas vezes o problema não vem de uma grande mudança na fábrica, mas de um pequeno desvio do plano original. Por isso, existe um processo chamado gerenciamento de mudanças, ou MOC, e ele é vital. Ele tem que ser aplicado não só quando se troca um equipamento gigante, mas para qualquer desvio do procedimento padrão, para garantir que o impacto de cada pequena alteração seja entendido antes que ela aconteça. E claro, a gente não pode esquecer do fator humano, que foi um ponto central em todos esses casos. Isso significa ter uma comunicação clara, com todo mundo na mesma página. Significa ter supervisão experiente, principalmente nesses momentos de alta pressão. Significa treinar as pessoas em simuladores para lidar com situações anormais, o que poderia ter preparado melhor a equipe da Baia para o sistema novo. E, por fim, significa cuidar da fadiga dos trabalhadores, porque o cansaço leva a erros críticos. Então, todas essas lições, procedimentos, gestão de mudanças, o fator humano, elas não são coisas soltas. Na verdade, tudo isso faz parte de um sistema bem maior, um sistema integrado. E esse sistema tem nome, é o Gerenciamento de Segurança de Processo, ou PSM, na sigla em inglês. É um conjunto abrangente de práticas e procedimentos que, quando funciona direitinho, cria várias camadas de proteção, como se fossem redes de segurança. Cada um dos acidentes que a gente viu aqui poderia ter sido evitado se existisse um programa de PSM forte e bem implementado. No fim, a gente percebe que segurança não é só sobre seguir o roteiro quando tudo vai bem. É sobre ter sistemas e, principalmente, uma cultura que sabe lidar com o caos quando o inesperado acontece. Então, a pergunta que fica, não só para a indústria, mas para qualquer sistema complexo, é essa: quando as coisas saem do roteiro, os sistemas que a gente construiu estão, de fato, preparados para o inesperado?